Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Terça-feira, dia 4 de agosto de 2020. Bom, terça-feira é sempre dia de falarmos de declaração de fé e nós já estamos caminhando bem aí na nossa declaração. Hoje nós vamos falar do artigo 10º. E o artigo 10º vai tratar do Dia do Senhor. O Dia do Senhor, que é um tema às vezes polêmico, né? Porque tem alguns grupos que vão preconizar que o Dia do Senhor é o sábado, outros vão dizer que o Dia do Senhor é o domingo. No nosso caso, nós vamos dizer que o domingo é o Dia do Senhor, vamos dar o motivo, mas principalmente o que queremos destacar é que você e eu, nós tenhamos um dia para nos dedicarmos ao Senhor e nos dedicarmos ao próximo, e não só ao Senhor, mas também ao próximo. Então, a primeiro parágrafo da nossa declaração de fé, no artigo 9º, no artigo 10º é: o domingo, dia do Senhor, é o dia do descanso cristão, satisfazendo plenamente a exigência divina e a necessidade humana de um dia em 7 para repouso do corpo e do espírito. Então, nos mandamentos, o quarto mandamento é guardar o sábado, porque nós entendemos que o corpo humano precisa de um dia para descansar, um dia para o descanso, e assim nós vamos tanto satisfazer a exigência do nosso próprio corpo, como também a exigência divina. Aqui é importante dizer duas coisas. Primeiro, nós precisamos combater uma tendência moderna que é o workaholic, pessoas que são viciadas em trabalho. Mas por outro lado, só pode descansar quem trabalha, ou seja, o trabalho também é preconizado na nossa declaração de fé e óbvio também na palavra de Deus. O cristão precisa trabalhar. O segundo parágrafo é o seguinte: com o advento do cristianismo, o primeiro dia da semana passou a ser o dia do Senhor, em virtude de haver Jesus ressuscitado neste dia. Aqui está a polêmica, porque alguns vão dizer que o dia a ser guardado é o sábado, é o último dia da semana, e que o domingo, como nós guardamos, é pecado, e alguns chegam a dizer que vamos para o inferno porque não guardamos o dia de sábado. Bom, se isso fosse verdade, a salvação seria por obras, por obedecer a exigência de guardar o sábado. Nós sabemos que a salvação ela é só pela graça, então guardar ou não guardar o sábado não vai influenciar em nossa salvação, e sim, guardar um dia da semana é obedecer ao Senhor. Se esse dia é o sábado ou se esse dia é o domingo, pouco importa o dia. O importante é você ter um dia de descanso. E note, esse descanso não é só para você ficar em casa, mas é para você servir a Deus e servir ao próximo, porque não adianta guardar o sábado e ficar à toa, não faz o mínimo sentido. Terceiro parágrafo é esse que nós vamos falar agora. Deve ser para o cristão um dia de real repouso, em que, pela frequência aos cultos nas igrejas e pelo maior tempo dedicado à oração, à leitura bíblica e a outras atividades religiosas, eles estarão se preparando para aquele descanso que resta para o povo de Deus. Aqui nós vamos fazer então referência a não só você ficar à toa, mas você usar o domingo para edificação espiritual, ou usar esse dia de descanso para edificação espiritual, para crescimento espiritual e para servir tanto a comunidade da fé como ao próximo, como os seus familiares. Então, essa é um ensinamento aí da nossa declaração de fé. E a segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse terceiro parágrafo é que esse dia de descanso faz menção ao descanso eterno, aquele dia em que nós estaremos com o Senhor e eternamente descansaremos das nossas obras. E o último parágrafo aqui da nossa declaração de fé, no artigo 10, que trata do dia do Senhor, diz o seguinte: nesse dia, os cristãos devem abster-se de todo trabalho secular, excetuando aquele que seja imprescindível e indispensável à vida da comunidade. Devem também abster-se de recreações que desviem a atenção das atividades espirituais. Então aqui nós vamos falar algo muito importante. Primeiro, que nesse dia que o cristão escolhe para descansar, que normalmente nós usamos o domingo, prova disso que os nossos cultos são sempre aos domingos, que nesse dia o cristão deve
evitar de negociar esse dia com recreações ou com outras coisas que não fazem parte da comunidade da fé. Então, o que nós enxergamos ao olhar para as Escrituras, para a exigência de Deus de guardar o dia de sábado, para a própria vivência da igreja primitiva, é que havia pelo menos um dia aonde a igreja se reunia para buscar ao Senhor e servir uns aos outros. E nesse dia não era permitido recreações que fossem individuais, a não ser depois que você já tivesse cumprido todas as suas obrigações religiosas. Então, um cristão ele não deve negociar, por exemplo, o dia do Senhor, né, aquele dia em que ele vai buscar o Senhor, com idas ao sítio, com viagens todo final de semana, de forma a comprometer a sua participação na comunidade da fé. Lembrando que isso não isso não exclui você da salvação, mas sim você vai estar obedecendo ao Senhor em respeitar esse dia de descanso e esse dia, volto a dizer, de buscar ao Senhor e de servir ao próximo, e nós fazemos isso em comunidade como igreja, tá bom? Então é isso, pessoal, uma ótima terça-feira para todos vocês e fiquem com Deus em nome de Jesus.